Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu iniciei um vídeo ao vivo aqui no Instagram, só que eu sou muito amadora e acabei perdendo esse vídeo. E vou fazer aqui, tô aqui fazendo esse vídeo agora para poder ficar fixo, né, no meu perfil, que é uma proposta muito despretensiosa sobre o livro Freud e a Filosofia, de Joel Birman. É o número 27 da coleção Passo a Passo. E eu, quando iniciei aqui o percurso na psicanálise, os vídeos de profissionais, vídeos gratuitos, me ajudaram muito. Então, assim, eu vejo que tá chegando um momento que eu possa contribuir também com isso. E esse livro, por ser um livro curto, achei interessante, né, fazer essa proposta aqui de leitura, para quem quiser que estar acompanhando. Esse livro traz um panorama, assim, básico, porém geral, da psicanálise e da sua interlocução com a filosofia. Ele vem falando, assim, o quanto a filosofia, ela pôde ter um discurso com a psicanálise e o quanto a psicanálise interferiu na filosofia de modo a criar problemáticas. Então, assim, eu tenho essa versão aqui em EPUB, né? O livrinho é esse, Freud e a Filosofia. E minha proposta aqui é ler hoje a introdução e talvez entrar aqui no primeiro capítulo. Falando um pouco sobre essa proposta, né? A filosofia, na época em que Freud começou a desenvolver a psicanálise, tinha a noção do sujeito como centrado na consciência. Então, era aquela ideia de que o eu era senhor em sua própria casa. E Freud veio subvertendo tudo isso, dizendo que não, o eu ele não é senhor em sua própria casa. Então, o que isso impactou naquele momento histórico? E o que Freud, né, como eu falei anteriormente, o que Freud pôde retirar da filosofia para poder aplicar na psicanálise. Ele vem discorrendo nos capítulos iniciais o quanto Freud, em alguns momentos, ele rejeitou a filosofia e o quanto outros momentos ele veio trazendo noções filosóficas para a psicanálise. Então, eu vou iniciar a leitura aqui pela introdução, para nós podermos acompanhar esse livrinho aqui, maravilhoso. Então, vamos lá. Introdução. A finalidade deste livro é a de delinear a constituição e o desenvolvimento teóricos do pensamento freudiano naquilo que este colocou como questões para o discurso filosófico, desde a fundação da psicanálise na passagem do século XIX para o século XX. Com a construção desta, Freud circunscreveu algumas problemáticas teóricas que foram cruciais para a filosofia, que responderam devidamente a isso. Efetivamente com críticas e objeções, mas também com reconhecimento pela pertinência das problemáticas que foram esboçadas. A filosofia estabeleceu um diálogo franco com a psicanálise, ou seja, as noções trazidas por Freud foram, em algum momento, ali aceitas, né, pela filosofia, em outros momentos houve críticas, porém algo ali se estabeleceu, houve essa interlocução. E aí ele vem dizendo: essa interlocução bastante viva entre psicanálise e filosofia atravessou a totalidade do século passado, de maneira a tecer uma verdadeira história entre as duas disciplinas. A psicanálise acabou por incorporar uma série de ponderações críticas formuladas pela filosofia, da mesma forma que esta também escreveu, no seu corpo teórico, uma série de questões enunciadas pela psicanálise. Aconteceu, enfim, um rico processo de interpelação recíproca que fertilizou ambas as disciplinas, por caminhos quase sempre inesperados e marcados por surpresas instigantes. Então, aqui a gente vê uma possibilidade desse discurso, né, dessa interdisciplinaridade. E o quanto é possível, né, a psicanálise, ela conversar com várias disciplinas, vários campos do saber. E a filosofia, ela se abriu para isso, tanto quanto a psicanálise também se abriu para ouvir o que a filosofia podia trazer de proveitoso ali para aquele momento, né? Então, ele continua assim: a incidência da psicanálise no discurso filosófico interpelou este,
o discurso filosófico, numa tradição teórica muito especial, a qual se centrava fundamentalmente na concepção de sujeito. Com efeito, a filosofia do sujeito foi questionada pela psicanálise de maneira precisa, na medida em que para ela o sujeito estaria sempre inscrito no campo da consciência e se enunciava no registro do eu, enquanto a psicanálise formulou o descentramento do sujeito em ambos os registros citados. Então, o que a filosofia da época ela trazia? Ela trazia que o sujeito ele estava centrado na consciência, que teríamos, né, o total controle sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações. E Freud ele veio subvertendo toda essa noção, né, trazendo o descentramento do sujeito ali da consciência, trazendo a noção do inconsciente. E ele continua aqui o capítulo falando assim: foi tal problemática que delineou a interlocução entre psicanálise e filosofia, e de onde se derivaram, em cascata, todas as demais problemáticas teóricas que formalizaram essa interlocução. Por isso mesmo que estará aqui presente a constituição dessa problemática, e pelo viés agudo dessa interlocução que se esboça este ensaio introdutório ao pensamento de Freud, o que implica dizer que este pensamento foi recortado neste contexto específico com a finalidade de sublinhar as torções e retorções estabelecidas por este diálogo. Então, aqui na introdução tem um pouco da proposta do livro, que ele vai trazer o que Freud, né, conseguiu trazer para a filosofia, o que a filosofia trouxe para a psicanálise. E no próximo vídeo eu vou continuar o capítulo seguinte, que é a interlocução com a filosofia.